para o Santos, Ivan, está cada vez mais claro que o Neymar não vai botar o campeonato embaixo do braço. O Neymar não vai pegar e só pelo fato dele existir e estar ali e jogando 90 minutos e mais fino, etc., que o Santos vai ganhar 40 jogos, entendeu? O Santos vai ser, até o fim do campeonato, um time rebaixável. Se ele der o azar Isso é complicado, né, Júlio? Porque encara o Grêmio, encara o Inter, joga bem contra o Inter, não vence, ganha do Flamengo, só que segue no Z4. Claro, o Vasco, que a gente fala que joga pior... tem muitos problemas. Sim. O Santos tem muitos problemas. O Santos tem um bom zagueiro, um bom goleiro, o Brazão, tem um craque, que é o Neymar, mas ele é um time em formação, em montagem, em processo de montagem ali pelo Kleber Xavier, como muitos são, mas é um time que não tem facilidades para ganhar jogos. O Santos não ganha jogo fácil, né? O Santos às vezes perde jogo fácil, como perdeu para o Mirassol, mas ganhar jogo fácil ele não ganha, né? Ganhou um jogo contra o Flamengo que talvez pudesse não ter vencido, perdeu do Mirassol, perdeu do Inter, em casa. Então, tem agora confrontos contra o Sport e contra o Juventude, né? No Morumbi. O Sport na Ilha do Retiro, o Juventude no Morumbi. Quer dizer, você já vai para a Ilha do Retiro, a gente vai falar do Sport daqui a pouco, mas todo time que enfrenta o Sport enfrenta muito pressionado, porque o Sport tem agora 4 pontos, nenhuma vitória em 15 jogos, 15 ou 16, acho que 15. O Vitorino trouxe uma análise que das 3 principais divisões do futebol brasileiro, o Sport é o último colocado, pior em todas. O Botafogo tem 18 na Série B e o último colocado da Série C tem 11 pontos. A coisa que aconteceu, né? O Sport teve nos 2 primeiros jogos do campeonato, ele foi muito prejudicado pela arbitragem contra, se não me engano, Palmeiras e São Paulo. Poderia ter começado completamente diferente o campeonato para o Sport. Começa desse jeito, vai ladeira abaixo, escolhe técnico ruim, a torcida já está xingando no primeiro jogo e vai mais ladeira abaixo ainda, e vai mais, e a torcida vai brigar. Deu tudo errado. Posso só te interromper? Claro, porque nós temos Kleber Xavier falando nesse momento, após aí a derrota do Santos diante do Inter, e daqui a pouquinho vamos falar da discussão que o Neymar teve ao final do jogo com o torcedor na Vila. Vamos conferir então Kleber Xavier. Ia fazer naquele momento. Quanto ao Tiquinho, é a opção de semana de treino, né? O Lucas tem treinado bem, me dá um ataque ao espaço melhor e a gente optou por ele. Kleber, boa noite. Felipe Camargo, de olho no peixe. O Santos encontra a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, cria 2 situações de gols e, na sequência da segunda, toma um contra-ataque e o gol. A impressão que nós tivemos é que o time sentiu. Psicologicamente, o time passou a ficar nervoso, a coisa não caminhando, todo mundo errando tecnicamente. Numa derrota como essa, qual a parcela de culpa do técnico e qual a parcela de culpa do elenco? Porque o técnico monta o time, monta estratégia. O gol saiu cedo, mas era notório que as coisas não aconteciam dentro de campo. Qual é a responsabilidade nesse caso? Porque o Santos segue na zona do rebaixamento. 2 situações de gol no início, a gente toma o gol na sequência de um ataque nosso, realmente teve um desequilíbrio, que é natural, né, de jogar em casa, de buscar o resultado, desequilibra um pouco, mas a gente retoma, né, e cria situações, criamos 2 situações ali no primeiro tempo, um chute do David no poste e um cabeceio do Neymar para a defesa do Rocher. O Inter, no primeiro tempo, teve só, se não me engano, a finalização do gol e mais uma, né? E nós tivemos mais finalizações, mas não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio, sim, naquele momento, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo, a gente volta melhor, cria mais oportunidade, tivemos o volume de jogo, tivemos um maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes, e a gente acaba não conseguindo a vitória, e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Kleber, tudo bem? Boa noite. Bom. Wagner Frederico aqui. O Santos vinha de 2 vitórias seguidas, né? Fortaleza e depois o Flamengo, e aí mudou tudo, né? Quando se esperava que o time fosse buscar uma reação, as coisas mudaram completamente. O Santos perde do Mirassol sem jogar bem, né? Jogou muito mal lá, depois de ter feito um bom jogo aqui com o Flamengo. E hoje conseguiu impor seu jogo, conseguiu acuar o Internacional, mas as finalizações foram muito ruins, né? Inclusive o Neymar teve boas chances, todos tiveram, o David, né?
Eu lembro que na parada, antes da parada, você comentou que iria trabalhar essa parte ofensiva para melhorar, né, o desempenho ofensivo da equipe. Só que depois da parada, o Santos marcou 2 gols, né? Isso. Um contra o Flamengo e um hoje. Isso. Exatamente. Você não está vendo o resultado do trabalho que você fez nesse aspecto do desenvolvimento do jogo ofensivo da equipe? Quando a gente fala em trabalhar as movimentações ofensivas e no último terço as finalizações, está na construção, está na construção média, na altura média, está no último terço também. Criando, a gente está. A gente não teve um bom jogo contra o Mirassol, não finalizamos contra o Mirassol, né? Mas hoje a gente finalizou. Poderia ter sido mais efetivo, acho que, se não me engano, foram 21 finalizações e só 7 a gente acertou o gol. E dessas foram 2 ou 3 defesas que eu falei do Rocher e mais 3 bolas na trave, mas poderíamos ser efetivos. O jogo teve a mercê da gente ter matado o jogo, mas infelizmente a gente não fez. Tem que trabalhar, tem que continuar trabalhando esse processo, né? Para que evoluir, é muito pouco. É muito pouco, em 3 jogos, a gente fazer só 2 gols, como vinha sendo pouco naquele momento antes da parada. Então, a gente tem trabalhado e vai buscar seguir trabalhando para isso, para melhorar. Tem que melhorar, sim. Eu acho que até nessa fala do Kleber Xavier, esse é o principal ponto de preocupação do torcedor do Santos. É um peixe que segue marcando poucos gols e gols que podem ser fundamentais numa luta contra o rebaixamento. Porque, querendo ou não, o Vasco do Diniz, por exemplo, com uma proposta mais ofensiva, me dá a impressão de poder conseguir mais estes gols, chegar mais a estes gols do que a própria equipe do Santos. Eu não sei. Foram 3 jogos, né? Então, o jogo contra o Flamengo é um jogo que o Santos é dominado e tenta encontrar alguma chance no contra-ataque. Ele não ia criar muita chance de gol. Ele cria pouca, né? E consegue fazer o gol na que tem. O jogo contra o Mirassol é o jogo horroroso, é o jogo que faz qualquer estatística parecer ruim, somando essas 3 partidas, né? É o jogo trágico do Santos. Horroroso, não finaliza, não faz nada, toma uma piaba do Mirassol. O jogo de hoje, acertar 7 de 21 finalizações, não é pouco, não. Sim. Geralmente mais do que o Inter, né? Que de 11 tentativas converteu 4. O time que finaliza 21 vezes e que acerta 7, geralmente vai ganhar o jogo. Sim. Geralmente vai ganhar o jogo. Porque a gente vê partida... Ou o goleiro é o milagreiro da vez. Não foi tanto o caso do Rocher. Eu acho que realmente, dos pés do Neymar, saíram algumas bolas que geralmente entrariam.